porque esse assunto está aqui também no Instagram da CNN Brasil, quando a gente fala sobre as questões envolvendo o naufrágio na Itália, um assunto muito triste, quer ver? Aqui, ó. Iate de luxo na Itália, tem a câmera de segurança. E a gente já exibiu aqui no live para vocês essa imagem, que a câmera de segurança flagrou o momento do naufrágio, tem o acesso direto a essa reportagem. Esse assunto está aparecendo muito no noticiário. Ainda mais que a gente está falando de um iate, porque assim... Deixa eu até conversar com a Priscila Yasbeck sobre isso. A gente fala muito sobre naufrágio, né, Yasbeck? Mas principalmente envolvendo essas pessoas muito simples, imigrantes, que são barcos vulneráveis, com pouca estrutura. Então, quando você fala de naufrágio, você até imagina a vulnerabilidade desses veículos. Só que a gente está falando de um naufrágio com um iate de luxo, um negócio assim... milionário, com gente bilionária dentro. Então, isso acaba aumentando ainda mais as especulações em cima de o que causou exatamente esse naufrágio, né? Por que tamanha vulnerabilidade? Compreendemos a adversidade do tempo. E agora, não é, Yasbeck? É o 6º dia. Procuram pelo 6º e último desaparecido no naufrágio desse iate de luxo. E essa embarcação pertencia à família de um bilionário britânico, que afundou na última segunda-feira. Nos conte tudo, por favor, Yasbeck. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, trata-se de um super iate de 40 milhões de dólares. Esse é o valor desse iate, chamado Bayesian, e que tem 6 suítes. É um iate super luxuoso. Então, sim, estão investigando agora quais seriam as causas desse naufrágio. Tem até especialistas que estão falando que se trata de um cisne negro, que são aqueles eventos imprevisíveis com consequências extremas. Mas vamos falar sobre esse resgate que continua acontecendo nessa quinta-feira, desse naufrágio que aconteceu na madrugada de segunda-feira na costa siciliana, na Itália, e que já levou ao resgate de alguns corpos. Nessa quinta-feira foi resgatado um 5º corpo. Uma equipe da CNN Internacional está no local, viu esse corpo sendo retirado do mar pelos resgatistas, mas a Itália, as autoridades italianas ainda não confirmam quais são as identidades dessas 5 pessoas que já foram retiradas do fundo do mar depois desse naufrágio de segunda-feira. As autoridades italianas também já tinham confirmado que uma pessoa tinha morrido e seria o cozinheiro dessa embarcação, um canadense. Essas outras 4 pessoas, então, foram resgatadas ontem. Eram 6 desaparecidos, 4 foram resgatados ontem, mas mais uma pessoa foi resgatada hoje. Resta ainda uma pessoa desaparecida. Mas alguns jornais italianos e a agência de notícias italiana ANSA diz que esse 5º corpo que foi recuperado nessa quinta-feira seria o corpo desse magnata britânico de tecnologia, o Mike Lynch, que é fundador de uma empresa da Autonomy, que é uma das maiores empresas de software do Reino Unido. As outras 4 pessoas que foram resgatadas, que teriam sido resgatadas nessa quarta-feira, seriam o diretor da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa, Judy Bluner, o conceituado advogado americano Chris Morvillo e a sua esposa, Neda Morvillo, e agora, então, Mike Lynch, e a pessoa que estaria desaparecida ainda seria Hannah Lynch, que é a filha desse bilionário de 18 anos. Repito, essas informações ainda não são oficiais, mas é o que os jornais italianos têm apurado com fontes. Há uma demora para reconhecimento desses corpos, porque os familiares dessas pessoas precisam reconhecer os corpos. São pessoas canadenses, americanas, inglesas, então há uma dificuldade também das famílias de chegarem até o local para fazer o reconhecimento, para que depois as autoridades italianas confirmem então a identidade dessas pessoas. Essa embarcação que naufragou na segunda-feira tinha 22 pessoas a bordo, eram 10 tripulantes, 12 hóspedes que estavam nesse iate de luxo. E essa história, Elisa, também traz um enredo que chamou a atenção do mundo todo, porque Mike Lynch era acusado de fraude quando ele vendeu a sua empresa em 2011 por 11 bilhões de dólares, e ele foi acusado de superdimensionar os valores e as receitas da empresa. Ele passava por um processo de investigação, inclusive chegou a ser extraditado para os Estados Unidos, e em junho deste ano saiu o resultado desse processo. Ele foi inocentado das 15 acusações. E aí chegou também um fato novo nessa quinta-feira, que foi inclusive revelado pelo jornal New York Times, que é o fato de que também
um ex-diretor financeiro, eu vou trazer aqui o nome dele, Stephen Chamberlain, de 52 anos, ex-vice-presidente financeiro dessa empresa, que também estava envolvido nessas acusações, também faleceu 2 dias antes dessa viagem de barco, quando ele estava correndo e foi atropelado por um carro na Inglaterra. Então, mais um fato trágico ligado a esse naufrágio. São dois acidentes diferentes, um naufrágio na segunda, o outro, esse homem que estava correndo na Inglaterra, mas com esses dois, o ex-CEO da Autonomy, o Mike Lynch, esse magnata, e o seu ex-diretor vice-presidente financeiro, que também faleceu 2 dias antes desse naufrágio. Então, esses são os fatos relacionados com essa história desse bilionário. Inclusive, a esposa dele foi resgatada com vida e ela contou que o naufrágio, o barco inclinou às 4 da manhã e que inicialmente eles não tiveram medo, mas depois que eles viram que os vidros do iate quebraram, eles ficaram muito assustados. O que se investiga agora? Qual foi a causa, claro, desse trágico acidente? Então, alguns especialistas dizem que o que aconteceu foi uma tromba d'água, que é algo extremamente raro de se acontecer nesse local, nessa costa da Sicília. Inclusive, Elisa, com esses especialistas dizendo que se trata de um cisne negro porque muitos bilionários escolhiam ficar nessa costa em Palermo justamente porque seria um lugar que seria protegido dos ventos mistrais. Então, seria um local protegido. É por isso que era totalmente inesperado acontecer um fenômeno como esse, uma tromba d'água como essa. Também o presidente dessa empresa, da empresa que é fabricante da embarcação, também deu uma entrevista à rede britânica Sky News e ele falou que está muito chocado com o que aconteceu, porque justamente era um barco que, nas palavras dele, seria um barco inafundável, um barco muito seguro e que ele está investigando e está muito chocado e muito triste com o que aconteceu, então tentando entender quais foram as causas do acidente. Também pessoas já foram investigadas, os sobreviventes que estavam nessa embarcação já foram deram já seus depoimentos, então ao longo dos próximos dias provavelmente a gente vai ter mais detalhes sobre a causa desse naufrágio e inclusive sobre esses fenômenos naturais que acontecem e que acometeram esse barco, levando esse naufrágio, que eu repito, eram 22 pessoas, 5 corpos foram resgatados, uma pessoa já tinha sido declarada como morta e ainda falta uma pessoa desaparecida, que segundo os jornais locais seria filha desse magnata britânico. É claro que a gente segue acompanhando todos os detalhes dessa história, dessa trágica história, e qualquer novidade eu volto a falar com você, Elisa. Muito obrigada, Priscila Asbeck, trazendo para a gente essa informação, uma tragédia, e ganha, claro, ainda mais o noticiário, porque a gente está falando de uma embarcação, além de que assim, né, gente, você tinha muita gente rica dentro e essa complexidade de como assim um iate que tem, sei lá, a maior segurança que pode um iate ter, ele de repente ocorre um naufrágio? E essas pessoas ainda sendo procuradas. Obrigada, Priscila Asbeck. Tá aí, algumas das imagens desse trabalho. Essa época do ano é de muito turista na Europa, muito turista nessas áreas litorâneas, muito calor. É muito habitual que essa galera cheia da grana vá para a Europa.